Tudo bem, amados? A bendita paz do Senhor seja com todos. Vocês já pensaram sobre o relacionamento que há entre raízes e os frutos? Hoje a proposta é essa, aqui no programa Luz para os Meus Caminhos. É esse o título, Raízes e Frutos. O texto do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, em que diz: Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Irmãos, raízes na profundidade ou raízes para baixo e frutos lá no topo, frutos para cima, é uma associação inquestionável. A raiz, ela permanece oculta debaixo da terra, mas o fruto se eleva para o alto e fica à vista de todos. Daí é fato que pelos frutos se conhece a árvore. Outra questão é que a raiz ela não depende do fruto, mas o inverso não é verdade. O fruto depende da raiz. A preocupação do cristão deve ser tanto com as raízes como com os frutos. O cristão precisa e pode dar muito fruto. Todavia, se ele não se preocupar com as raízes, a árvore vai secar e será lançada ao fogo, pois não tem nenhuma serventia, como diz o Senhor em Mateus 7,19. É por meio das raízes, meus queridos, que a planta se forma, alimenta-se, cresce e dá frutos. Elas se arrastam pelo solo até os veios d'água e deles se abastecem as raízes, né? Conforme Jeremias 17, versículo 8. Não se pode dar mais importância ao fruto do que à raiz. O fruto verdadeiro é a consequência natural da ação da raiz. O segredo, ele está na raiz. Conforme a parábola do semeador, Jesus deixou bem claro que a semente lançada em solo rochoso perde-se por completo, porque ao sair a plantinha vem o sol e ela então é queimada. Por não ter raiz, a planta é de pouca duração. Mateus 17, do versículo 1 ao versículo 23. Então, amados, é a raiz que dá sustentação à planta. Aprendemos assim: raízes na profundidade e frutos no topo significam seriedade no relacionamento com Deus, significam piedade pessoal autêntica, vida devocional perseverante, rica, compromisso perseverante com o Senhor e com a igreja do Senhor. Significam renúncia de tudo aquilo que atrapalha a comunhão com Deus e com os irmãos. Significa vitória sobre a hipocrisia e busca perseverante de uma comunhão pura, autêntica. Significam a preocupação com tudo que diz respeito à causa do Senhor, a preocupação de se preocupar mais com os frutos do que com as raízes é enorme por causa da satisfação pública. Os frutos estão no topo e não na profundidade da terra, e a tendência humana é muito clara, é zelar mais pela aparência do que pela profundidade. Não obstante, o fruto, a sua quantidade e a sua qualidade dependem da raiz. Se alguém permanece em mim e eu nele, é o que disse o Senhor, esse dá muito fruto. Então, cuide das raízes e dê muitos e bons frutos. Deus te abençoe. Amém.